E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui, seja bem-vindo para a 8ª aula de aquecimento para a imersão Trader de Elite. Durante essa aula, eu quero te mostrar na prática e te provar que você pode começar com pouco dinheiro. Não importa se você tem pouco, se você tem muito, se você vai começar com R$50, se você vai começar com R$200, com R$1 milhão. Na verdade, o dinheiro que você tem disponível para começar é o que menos importa no começo. O que importa é você começar do jeito certo. Isso que é o diferencial de um trader de elite. Se você acompanhar meus alunos que estão dentro da minha mentoria fechada do trader de elite, você vai ver que a maioria deles começaram com pouco dinheiro. Como é o caso desse meu aluno aqui, olha só. Só que o problema é o seguinte, como que você faz o teu pouco dinheiro virar bastante? Como que você faz igual esse aluno que fez R$200 se transformarem em R$800? Para isso, vai ser necessário que você aplique algumas técnicas bem simples, mas que qualquer iniciante pode aplicar. Como eu te falei, o importante não é você começar com bastante dinheiro, mas você saber o que fazer com qualquer quantia que você escolha começar. Para falar a verdade, eu recomendo que você comece com pouco dinheiro, porque o jogo, quando você está com pouco, para fazer crescer é muito mais fácil do que você estar com bastante e fazer você ganhar mais dinheiro. De modo geral, para você poder começar com pouco dinheiro, você vai precisar de apenas 3 coisas, que são essas daqui. Antes de eu te mostrar essas 3 coisas, fica ligado aqui no nosso calendário, tá? A gente vai estar aqui no dia 12 até o dia 19 de outubro com a imersão Trader de Elite. E durante a imersão Trader de Elite, eu vou te mostrar todo o passo a passo que você tem que aplicar para poder viver de bolsa de valores. Porque o Trader de Elite, ele é muito mais do que um trader. Eu vou te falar mais disso ao longo de todas essas aulas de aquecimento para a imersão Trader de Elite. Vai ser do dia 12 até o dia 19, então já crava aí na sua agenda, porque essas datas vão ser fundamentais para que você possa conquistar a sua liberdade financeira. Então, olha só, a maioria dos iniciantes tem pouco dinheiro. E a maioria dos iniciantes tem 0 experiência. Como que você faz para isso daqui não afetar no teu resultado? Para mesmo que você tenha pouco dinheiro e 0 experiência, que ainda assim você consiga ter resultados lucrativos. São apenas 3 coisas que você precisa. 3 simples coisas. Mas antes de eu te falar quais são essas 3 simples coisas, eu quero saber se você está comprometido o suficiente para poder fazer parte desse grupo seleto de pessoas que são os traders de elite. Se você está comprometido o suficiente, eu quero que você comente aqui, ó, aqui embaixo, nessa seção de comentários, já tem milhares de pessoas comentando. Comenta, sou elite. Essa é a nossa hashtag da imersão Trader de Elite. Se você quer fazer parte desse grupo seleto de pessoas que vivem de bolsa de valores, comenta sou elite aqui embaixo. Beleza. 3 coisas para você começar com pouco dinheiro, 0 experiência, mas ainda assim ter resultados lucrativos na bolsa de valores. Primeiro, a primeira coisa, você vai ter que entender o gráfico. Além disso, você vai ter que entender os candles. E por último, a última coisa que você precisa, você vai ter que entender as blindagens. O que é cada um desses itens? Bom, o primeiro item é a nossa ferramenta principal para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. É através dos gráficos que a gente vai identificar as oportunidades que existem todo santo dia. Só que o problema é que, como todo iniciante tem 0 experiência, ele fica olhando para um gráfico e não consegue encontrar nada. Na verdade, ele fica perdido no meio de tanta informação e quando ele acha que tem alguma coisa acontecendo, é justamente quando o contrário acontece. Então, é justamente quando você perde dinheiro. Entender como que o gráfico funciona é fundamental, porque é através do gráfico que você vai definir o teu ponto de entrada. E como que você utiliza o gráfico ao seu favor? Através da análise gráfica.
Isso daqui vira o jogo para a maioria das pessoas, porque é através do gráfico que você vai identificar o teu ponto de entrada. Então você tem que analisar o gráfico do jeito certo para que você consiga identificar o ponto de entrada certo para que você ganhe dinheiro. E para você fazer isso, você não precisa de muito dinheiro e muito menos muita experiência. Tem algumas técnicas muito fáceis para você poder identificar o local de entrada no gráfico e eu vou te apresentar elas nas próximas aulas aqui de aquecimento. Mas por enquanto, fica ligado porque o gráfico vai ser a nossa principal fonte de identificação de oportunidades de entrada. Além disso, você tem que entender os candles. O que são os candles? Os candles são os sinais de entrada. Tá? Olhar o gráfico vai te mostrar uma oportunidade. Olhar os candles vai te dar o gatilho específico de entrada. Então, o que eu chamo de leitura de candle é fundamental para que você consiga ter resultados lucrativos no mercado financeiro. Tem algumas técnicas de leitura de candle que você consegue olhar para o gráfico em menos de um minuto você já consegue identificar uma oportunidade de entrada. Na verdade, os candles, tá? Eles aparecem de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos no gráfico e você consegue, se olhar do jeito certo, identificar então oportunidades de 1 em 1 minuto. Então imagina se você tirasse 30 minutos do seu dia para vir para o gráfico, olhar os candles do jeito certo, identificar esses gatilhos e ganhar dinheiro. Como que você viveria daí em diante? Imagina que você conseguisse apenas 30 minutos do seu dia já ter os seus resultados. E para falar a verdade, a maioria dos meus alunos, eles gostam de ganhar o dinheiro antes do meio-dia, antes do horário de almoço. Tá? Ganha R$200, R$300, R$500, e quando você já se torna um trader de elite, quando você já está numa patente mais elevada dentro da mentoria, trader de elite, do mentoramento fechado, aí você já está ganhando R$1.000, R$2.000, uma faixa entre de R$1.000 a R$5.000. Essa é a média de um trader de elite. E tudo isso, na maioria das vezes, antes do horário do almoço. Tá? Então, os candles vão te ajudar a identificar os gatilhos de entrada. Ao longo das próximas aulas de aquecimento, eu vou te falar mais sobre isso. No entanto, o grande problema da maioria dos iniciantes é o seguinte: cara, eu já estou começando com pouco dinheiro e eu tenho zero experiência. Tudo bem, eu já comecei a entender como que o gráfico funciona, já identifiquei os principais gatilhos de entrada, mas eu estou com medo de perder o pouco dinheiro que eu já tenho. Então, se eu comecei com R$200, eu estou com medo de perder os R$200. Se eu comecei com R$50, eu tenho medo de perder os R$50, porque isso é tudo que eu tenho. Foi o que eu disponibilizei para poder começar. É aí que entram as técnicas de blindagem de dinheiro. Isso daqui faz você nunca perder. E nunca perder pode ser uma coisa muito forte. Você vai pensar, pô, como assim nunca perder? Impossível, vai ter vezes que você vai perder. Verdade, vai ter algumas vezes que você vai perder. No entanto, essa perda que você vai ter não vai fazer nenhuma diferença. Então imagina se você tivesse feito como esse meu aluno que começou com R$200 e se transformou em R$800 utilizando técnicas muito simples, nada demais. No final das contas, ele ficou com R$800 no bolso dele. Mas, e se durante esse percurso para transformar os 200 e 800, digamos que ele tenha subido para R$300 aqui, depois para 350, e depois ele tivesse perdido 200, e assim por diante. Então chega uma hora que não faz diferença se você tomou um loss aqui, se você perdeu o dinheiro ali ou lá. O que importa é o teu resultado final. Ele transformou 200 em 800, daqui para cá não importa o que aconteceu aqui. E sabe por que não importa? Porque existem técnicas de blindagem. Então, mesmo que porventura você em algum momento ou outro venha a tomar uma perda, venha a ter que ter um prejuízo, não vai afetar o teu resultado final. Então, eu tenho alunos que transformaram R$200 em 800, tem alunos que transformaram 500 em 5.000, tem alunos que transformaram 1.000 em 25.000, e assim por diante. O que acontece durante esse trajeto não faz diferença se você fizer as coisas certas. E é isso que eu vou te mostrar ao longo das próximas aulas. Mas, para que você consiga realmente aprender isso tudo, vai ser importante que você tenha comprometimento.
A única coisa que eu peço de um trader de elite ou uma pessoa que quer sair daquela fase inicial ou que quer iniciar do jeito certo no mercado é comprometimento. Essa é a única coisa. Porque as técnicas, as estratégias, todo o conhecimento e a base que você precisa para poder viver de bolsa de valores, para poder se tornar um trader de elite, ganhar de R$1.000 a R$5.000 por dia, pegar o teu pouco dinheiro e o teu zero experiência e transformar isso em muito dinheiro e competência no mercado financeiro para que você consiga viver disso, a única coisa que eu te peço é comprometimento. E a primeira forma de você se comprometer com isso é você comentar aqui embaixo #SouElite, porque assim eu vou saber que você realmente quer fazer parte desse grupo seleto. Enquanto você fica comentando aqui, eu quero te falar mais uma coisa. As aulas da imersão Trader de Elite, que vão acontecer do dia 12 até o dia 19 de outubro, vão ser ao vivo e elas não vão ficar gravadas. Tá? Então é importante que você realmente esteja preparado e já programado para poder acompanhar toda a imersão ao longo da semana, do dia 12 até o dia 19. E no final da imersão, você vai ser convidado para fazer parte desse grupo seleto e fechado. De um jeito ou de outro, você vai se tornar um trader de elite, seja por todo o conhecimento que você vai aprender, seja por estar colado em quem já está na elite do mercado financeiro. Então, comenta aqui embaixo, sou elite, e eu te vejo na próxima aula de aquecimento para a imersão trader de elite. Vamos que vamos!